Pessoal, dando início a mais um programa Contrato Social e hoje numa edição especial em Brasília, Contrato Social Podcast, recebendo o ministro Ricardo Berzolini. Ministro Ricardo, seja muito bem-vindo ao nosso programa aqui na sede do Instituto Brasil-China em Brasília. Obrigado, Thomas, é um prazer estar com você, mais uma vez. E assim, falando da mini-bill do ministro Ricardo Berzolini, se você abrir o Wikipedia, você vai ver. É político brasileiro, foi o ministro do Trabalho, ministro das Comunicações, ministro da Previdência Social e também de diversas secretarias de Relações Institucionais. E além disso, representou o Estado de São Paulo por 4 mandatos como deputado federal. É uma grande honra tê-lo aqui conosco, ministro. E para começar nesse bate-bola aqui no nosso programa, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, da sua formação e como é que você iniciou esse espírito público nessa carreira enorme que você fez e que você tem e todo esse trabalho que você fez para o nosso Brasil. Tom, é um prazer estar com você. Eu gostava de política desde a adolescência. Na ditadura militar, eu já me interessava por política. Mas eu nunca pensei em trabalhar com política diretamente. Eu queria ter a minha vida normal e participar como cidadão. Mas eu entrei no Banco do Brasil em 78 e o Banco do Brasil tinha muita atividade sindical interna. E eu me sindicalizei, participei do sindicato e depois de algum tempo eu me tornei, mesmo que involuntariamente, uma liderança entre os meus companheiros bancários. Por conta disso me convidaram para fazer parte da diretoria do sindicato. Eu até nesse período eu fazia engenharia. Eu tranquei a matrícula quando comecei a ter uma atuação sindical um pouco maior e senti que eu precisava priorizar naquele momento o sindicato. E acabei nunca concluindo o curso. Então eu não sou engenheiro, eu estudei engenharia. Como sindicalista eu fui secretário de imprensa, secretário de geral e presidente 2 vezes. Como a nossa gestão foi bem avaliada, havia uma perspectiva da diretoria do sindicato que eu fosse candidato a alguma coisa no campo parlamentar. Mas eu não queria muito, eu não tinha muita vontade por razões pessoais. Eu sei que a vida de quem leva a política a sério é muito sofrida. Você tem que trabalhar muito e dedicar pouco à família. Uhum. Eu já tinha, na época, filhos e tal, então eu pensava o seguinte: eu quero ser só um bom militante político, partidário, sindical. Mas o Luiz Gusquen, que era nosso deputado federal, um dia me procurou e falou assim: Berzolini, o que você vai fazer depois de terminar o seu 2º mandato do sindicato? Eu falei: vou voltar para o banco. Eu quero voltar e retomar minha carreira de bancário. Ele falou: não, você vai ser deputado federal. E eu falei para ele: Gusquen, eu não tenho voto para isso. Ele falou: voto a gente coordena a campanha e consegue. E assim eu me elegi deputado federal a primeira vez e depois fui ministro do Lula, enfim. E você também foi o presidente do PT, né, ministro Berzolini? Como é que foi? Como é que é ser o presidente de um partido grande, enorme? E quais são os grandes desafios de ser o presidente do PT? Bom, nessa época eu era do Diretório Nacional. Já tinha uma participação grande no PT e já era deputado federal. Quando estourou a crise política de 2005, chamado Mensalão, o PT decidiu fazer uma reorganização da executiva e eu assumi a secretaria-geral. E logo em seguida tinha eleição interna. E um conjunto de companheiros deputados federais, estaduais, sindicalistas, me procuraram para dizer o seguinte: olha, a melhor pessoa para disputar a eleição para a presidência é você. Eu também não acreditava muito nisso. Eu falei: tem outros companheiros mais experientes do que eu, mas eu acabei aceitando. E assim eu ganhei a eleição para a presidência nacional do PT. É uma experiência muito dura, porque nós vivimos uma crise política grave na época. Sim. E muita gente achando que o PT podia acabar até. E nós conseguimos recuperar a imagem do PT. Lula era presidente já. Então nós tivemos o desafio de reeleger o Lula. Nós fizemos a organização da campanha, reelegemos o Lula e conseguimos eleger 3 governos estaduais.
Então foi um processo muito interessante. A bancada foi uma bancada grande que a gente elegeu e conseguimos continuar a luta para erradicar a fome no Brasil e gerar empregos. Ministro Berzolini, para os nossos telespectadores, desses cargos políticos que você já ocupou, ministro do Trabalho, Comunicações, Previdência Social, quais foram os seus resultados, ou o que você gostaria de falar e o que foi mais difícil de você tentar resolver desses problemas aqui em diversos ministérios, que você pudesse compartilhar conosco? Bom, primeiro eu sempre digo o seguinte: o ministro não faz nada sozinho, né? Ele faz junto com uma equipe grande, com o apoio do seu partido, mas eu posso dizer assim, para ser bem sintético, na Previdência nós fizemos uma boa reforma da Previdência em 2003, que inclusive promoveu mudanças que foram fundamentais para que a Previdência dos servidores públicos fosse sustentável. Ainda tem problemas, mas as regras fundamentais foram feitas lá em 2003. E também fomentamos a criação de novos fundos de pensão, que é um instrumento fundamental para a complementação da aposentadoria do INSS ou do servidor público até o teto do INSS. Fundo de pensão, para quem não conhece, são entidades onde o trabalhador e seu empregador contribuem e acumula recursos até o momento que ele precisa dos recursos, ou na aposentadoria ou na pensão por morte. E esses fundos eles podem gerir esses recursos enquanto ele não é usado para aposentar como investimento. A Previ, do Banco do Brasil, tem um pedaço da Vale do Rio Doce. Outros fundos de pensão têm investimentos imobiliários. Então é muito importante. No Ministério do Trabalho, a principal tarefa que eu recebi do Lula foi coordenar no governo a geração de empregos. Empregos no setor privado e no setor público. Um aumento de empregos. Exatamente. E foi um movimento muito bem sucedido. Claro que com a colaboração de todos os ministros e dos empresários, nós conseguimos gerar do governo Lula 12 milhões de empregos formais. Nossa. O desemprego caiu de 13% para pouco mais de 7% em apenas 8 anos. Além disso, fomentar a economia solidária, ou seja, cooperativas, associações de produtores, para poder ampliar a atividade econômica do país. E regulamentar também, uma coisa importante, as cooperativas de trabalho, porque havia muita fraude. Nós regulamentamos, deixamos pronto um projeto de lei que depois o ministro Marinho apresentou ao Congresso Nacional, em 2007. Então, foram essas basicamente do governo Lula 1 e 2. Do governo Dilma, eu assumi a SRI no último ano do primeiro mandato, com a missão de tentar pacificar a relação do governo com o Congresso, que estava muito tensa. Que era o diálogo do governo federal com o Congresso Nacional. Exatamente. E na época também conseguimos fazer toda a articulação das alianças para a reeleição, e eu tinha combinado com a Dilma que eu ficaria na SRI, Secretaria de Relações Institucionais, até dezembro. Depois eu queria outro desafio. E ela me colocou nas comunicações, onde nós começamos um trabalho de democratização do acesso das rádios comunitárias e TVs comunitárias ao direito à propaganda e ao direito de ter a tramitação de seus processos de maneira mais rápida. E, além disso, nós fizemos também o processo da TV digital no Brasil. O ministro Paulo Bernardo já havia começado, nós concluímos a implantação da TV digital, que hoje é uma realidade. Hoje ninguém lembra que até tempos atrás era a TV analógica. Ministro, como é que você compatibiliza a sua experiência, o seu trabalho na área bancária, né, você vê todo esse seu trabalho no Banco do Brasil, e ao mesmo tempo com um sindicato, né? Porque eu acho que você tem dois lados aí importantes, que tem que ter um diálogo constante, uma conversa para entender tanto o setor bancário como a parte também dos sindicatos. E como é que você resolve essas questões? Assim? Como é que você trabalha nessas duas vertentes? É um desafio, porque na verdade eu sou apaixonado pelo tema do crédito. As grandes economias, Brasil, os países europeus, a China, os Estados Unidos, funcionam à base de crédito. Tanto crédito para investir
As empresas que têm que produzir, que têm que ampliar a fábrica, que têm que fazer novas estratégias de mercado, quanto para o cidadão que quer consumir. E se ele tiver que esperar poupar para comprar as coisas, ele vai ter que esperar muito tempo. Então o crédito é um instrumento fundamental para a economia. Além do que, o próprio governo precisa de crédito para infraestrutura, para atividades governamentais. Então eu sempre fui apaixonado por isso. E quando eu fui para o sindicato, eu levei esse tema, que já era um tema do sindicato, mas eu levei essa visão de que nós precisamos discutir com profundidade, porque no Brasil ainda os bancos não têm um papel muito positivo. Eles cobram juros muito altos e muitas vezes não remuneram o investidor também de maneira adequada. Então eu sempre levei essa discussão, levei para o governo, ajudei a fomentar as cooperativas de crédito, em 2003, eu levei para o Lula o pessoal que hoje forma o Sicob e o Sicredi, para que a gente pudesse ter uma mudança na regulamentação. O presidente do Banco Central na época era o Meirelles, e nós conseguimos, em 2003, mudar a resolução que regulamentava cooperativas de crédito para permitir cooperativas de livre admissão. Que legal. Ou seja, as cooperativas que não são vinculadas a uma profissão ou uma atividade econômica. Ou seja, qualquer cidadão, eu mesmo sou cooperado, sou membro do Sicob. E cresceu muito o Sicob e o Sicredi também ao longo desses anos. Está crescendo 24% ao ano. 24%. Enquanto o sistema bancário cresce 5%, 6% ao ano, o Sicob, o Sicredi e o Cressol, que é outro banco cooperativo, estão crescendo a taxa de 15% a 25% ao ano. Ministro, o que você acha agora desses programas novos que o governo federal está lançando? Por exemplo, o Desenrola, as questões das dívidas. Tem agora uma nova legislação no Brasil Mais Produtivo. Como é que você vê esses programas de incentivo à industrialização, ao comércio, e qual que é a sua avaliação do atual governo? Então, o presidente Lula tem uma visão muito clara do papel do governo. Ele acha que o governo tem que governar em todas as áreas, mas um papel central é fomentar a geração de emprego. Um país, para ter paz, para reduzir a violência, para aumentar a satisfação das famílias, precisa ter oportunidade para todos. Então, por exemplo, você falou do Desenrola. O Desenrola resulta de uma questão que veio lá da campanha, 2022, porque a gente constatou que 70% das famílias estavam endividadas. E muitos por conta da pandemia. Ou seja, as pessoas na pandemia perderam renda, quem tinha poupança gastou a poupança e tomou dívidas. E estava sem condição de continuar, empresas e pessoas físicas, de continuar produzindo, porque estava pressionado pela dívida. Então o Desenrola foi um sucesso, não é que resolveu o problema de todo mundo, mas foi um sucesso, muita gente colocou a vida em dia. E a outra questão que o presidente Lula acredita é essa questão que eu falei do crédito, de garantir que o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Banco do Nordeste, o BASA, que é o Banco da Amazônia, e o BNDES funcionem para fazer o sistema financeiro como um todo melhorar a sua atividade. De modo que você possa ter, você precisa montar uma empresa, você tenha crédito adequado, para você ir lá buscar o dinheiro e não morrer de medo de não conseguir pagar. BNDES, financiar obras de infraestrutura. Agora do Rio Grande do Sul, com as enchentes, o BNDES teve um papel fundamental. Então, assim, resumindo, eu acho que o governo Lula está no caminho certo, a inflação está baixando, a taxa de juros, apesar do Banco Central resistir, já está em 10,5%, pode chegar a 9%, a 8%, e nós conseguimos gerar mais de 1,5 milhão de empregos no primeiro ano, e o segundo ano vai ser melhor. Então eu creio que está no caminho certo. Dá para melhorar? Dá, claro que sempre dá. Mas é um governo que está comprometido com o interesse do povo brasileiro. Ministro Berzolini, aqui a gente tem um bloco muito especial, que a gente tem uma pergunta para você, até sugerir 1 ou 2 livros para o nosso público, para os nossos telespectadores, e a gente faz isso no segundo bloco do nosso programa. Eu vou pedir para a nossa produção soltar a nossa vinheta aqui. Ministro Berzolini, então quais os livros que você indicaria, livros de sugestão para os nossos telespectadores? Eu vou sugerir 3 livros. O primeiro livro que é fundamental para entender a China, que é o livro sobre a China do Henry Kissinger, que é um livro fundamental. É um norte-americano falando sobre o que ele vivenciou, e ele vivenciou muita coisa com a China. Segundo,
É um livro importante para esse mundo da automação e da inteligência artificial, que eu não sei se o pessoal vai encontrar na livraria, mas eu li há muito tempo atrás e gosto muito. Lembro sempre desse livro. Chama-se Revolução no Futuro, do Kurt Vonnegut Jr., um escritor também americano. E o terceiro livro é de um brasileiro, que dialoga muito com essa questão ambiental, que é um tema fundamental atual, que chama-se Não Verás País Nenhum, do nosso querido escritor de Araraquara, que eu vou lembrar o nome agora, depois eu lembro o nome, mas é um livro fantástico, é um escritor famosíssimo, eu que estou com memória ruim hoje. Ministro Berzonini, ontem celebramos aqui em Brasília os 50 anos das relações diplomáticas Brasil-China. E você já viajou para a China diversas vezes, e aí eu queria fazer uma pergunta sobre o que você acha, a sua conclusão, a sua opinião desses 50 anos agora no presente e o que seriam os 50 anos para o futuro. Os primeiros 50 anos, eles são uma demonstração de como a China se abriu para o mundo. A partir de Deng Xiaoping, principalmente. Claro que Mao Tse-tung também tem um papel importante, mas Deng Xiaoping criou, com seus companheiros, uma estratégia para a China se tornar o que ela é hoje. Então, essas relações começaram tímidas. O Brasil, até 74, só reconhecia como China Taiwan, e não reconhecia a China, de fato. E assim como os Estados Unidos, mudou sua posição e passou a ter relações. Só que essas relações eram muito pequenas. Até porque ainda era uma ditadura militar do Brasil e o preconceito contra o comunismo. Uhum. Ao longo desses anos todos, muitos empresários brasileiros foram pioneiros e foram à China, tanto para comprar da China, quanto para investir na China. Uhum. Pessoas que tiveram uma coragem muito grande, porque era muito difícil nessa época. Hoje é mais fácil. Eu sei que nos últimos 20 anos, com a criação da COSBAN, e com a COSBAN, para quem não sabe, é a Comissão Sino-Brasileira de Assuntos Estratégicos, de alto nível, e com a intensificação da relação do governo brasileiro com a China e dos empresários brasileiros com os chineses, nós podemos dizer que hoje, não só a China é o maior parceiro comercial do Brasil, como é o que mais coopera para o avanço do Brasil. Eu diria até que os Estados Unidos perderam uma oportunidade de ficar mais próximos do Brasil, e essa oportunidade foi aproveitada pelo governo chinês e pelos empresários chineses. Hoje nós temos fábricas de automóveis chineses sendo criadas no Brasil, temos muito investimento na área de energia elétrica, de infraestrutura, bancos chineses operando no Brasil, e eu creio que daqui a 10 anos nós vamos ver ainda mais interação Brasil-China. É fundamental. Ministro Berzonini, tivemos juntos o ano passado na China, visitamos dois grandes bancos, o Bank of Infrastructure, o Banco de Infraestrutura da Ásia, e também o Banco de Desenvolvimento dos BRICS. E visitamos também o Industrial Bank. Industrial Bank, também visitamos o Industrial Bank. Mas resumindo, assim, o que você vê com esses bancos multilaterais, especialmente esse do BRICS, por exemplo, que a presidente Dilma está lá liderando essa pauta desse banco importante? Como que esses bancos podem ajudar o Brasil? Olha, primeiro, sim, esses bancos são instrumentos fundamentais para sair do circuito Europa-Estados Unidos. Sem negar a importância dos Estados Unidos e da Europa, mas lembrar o seguinte, o mundo é muito maior do que isso. Então esses bancos têm, digamos, a visão, digamos, chamado sul global, ou seja, países que têm um estágio de desenvolvimento desigual, mas que todos querem a paz mundial e o comércio mundial e o investimento multilateral. Então, por exemplo, no caso do Asian Infrastructure Bank, como no caso também do Banco dos BRICS, né, o NDB, que a Dilma é presidenta, são bancos que podem mudar a face do planeta, principalmente na questão da energia renovável e da infraestrutura de transporte. Os investimentos são muito grandes e serão cada vez maiores. E a relação de Brasil, Índia, Rússia, China, África do Sul e dos demais países que estão entrando nos BRICS vai determinar uma nova realidade econômica para o planeta, econômica e social.
Ministro Berzolini, na parte financeira, você acha que essas transações do RMB para o real, como é que vai ser o futuro disso? E como é que você vê também o Direx, que é a moeda digital brasileira, que pode ser aí lançada em pouco tempo? Bom, primeiro, o fato é que a gente goste ou não, a digitalização da vida está ocorrendo. Inteligência artificial, a questão das moedas digitais, a questão da modernização da relação das plataformas de consumo. O que é importante é que o Brasil não seja apenas um consumidor, que ele seja produtor. A China já é produtora das tecnologias, o Brasil também, mas num patamar inferior. Então a cooperação nesse caso vai ser fundamental. Ou seja, você criar mecanismos de investimento bilaterais e multilaterais que tenham a capacidade de fazer a evolução rápida da inteligência artificial e dos mecanismos econômicos digitais, garantindo eficiência, proteção ao meio ambiente e redução da desigualdade social. O Drex, que é a moeda digital que o Banco Central está por lançar, já está pronta tecnologicamente, ela pode ser um papel importante justamente para que as pessoas possam fazer a reserva de valor e os contratos de exportação, importação, de prestação de serviço totalmente digitais. Ou seja, vai permitir, assim como o Pix foi um instrumento fundamental, e o Banco Central, os funcionários do Banco Central estão de parabéns porque eles desenvolveram isso daí praticamente sozinhos. A tecnologia, a regulamentação, as normas, e você vê o sucesso que é o Pix. Sim. O Drex também, em pouco tempo, as pessoas vão abandonar praticamente o hábito de ter dinheiro. Dinheiro em papel ou em moeda, e também a própria questão da transação de contratos que serão validados por blockchain, ou seja, por códigos digitais que te garantem total segurança na sua transação. Ministro Berzolini, qual que seria a sua opinião sobre esses eventos agora da Brasil-China, a ida do Lula o ano passado para a China, esse ano renovado pela visita do Dr. Geraldo Alckmin pelo COSBAN, que nem você explicou sobre o alto nível de concertação, e esse ano vindo o presidente da China no G20, nessa reunião que vai ser, que acontecerá no Rio de Janeiro. E aí me parece que também a China convidou o Brasil para participar da APEC, que é a Asian Pacific Cooperation Meeting, que vai ser esse ano na América Latina, depois do G20. E o Brasil também não é membro da APEC, mas são os países ali do Pacífico. Sim. E a ideia é discutir aí a nova rota Pacífico-Ásia, que é o porto de Xangai, no Peru. Como é que você vê, na sua opinião, essa participação do Brasil nessa reunião com o presidente Lula? E você acha que é importante a integração latino-americana para a questão da infraestrutura, pensando em uma rapidez no comércio internacional? Então, um dos desafios que existe entre a América do Sul e a China, e a Ásia, né, é a distância. Então, Sim. Distância tanto por rotas de navio como aérea. E uma forma de superar isso é ampliar a infraestrutura portuária, principalmente a América do Sul construir pelo Brasil e pelos países da região uma rota que já está em curso em termos de desenvolvimento bioceânica, para que o Brasil tenha uma saída para o Pacífico. Além disso, a China foi muito competente na articulação dos interesses dos países da Ásia. Então a China tem hoje uma liderança muito grande daquela região toda. Então, se você pegar a China, mais Vietnã, Laos, Camboja, Myanmar e outros países da região, você tem a Indonésia também, a possibilidade de você ampliar ainda mais o comércio. Se a China já é o maior parceiro comercial do Brasil, esses países somados à China podem ser, digamos, um motor de novas oportunidades comerciais, de emprego, tecnológicas, de cooperação acadêmica para o Brasil, os países da América do Sul, com os países da Ásia. Então a APEC, ser na América do Sul, é uma oportunidade de estreitar esses laços. E o Brasil
sob a liderança do presidente Lula, tem todo o interesse de que essa relação seja ainda maior. Como eu sempre digo, sem prejuízo da relação com os Estados Unidos, com a América do Norte, com a Europa, nós queremos, na verdade, promover o comércio mundial e a paz mundial. Não queremos antagonismo. Agora, quando há tensões, obviamente a gente procura quem é mais amigo, do ponto de vista econômico e social. E o caso da China tem demonstrado um compromisso enorme com a cooperação no mundo em termos econômicos e sociais. Ministro, estamos chegando aqui próximo ao fim do nosso programa, mas antes de chegarmos ao fim, queremos as suas considerações finais e o recado que você pode dar para os jovens, os novos operadores do direito que nos seguem, empresários que nos seguem. O que você poderia falar aí como suas considerações finais desse programa especial aqui em Brasília? Vivemos um momento, Thomas, muito tenso no mundo. Temos o conflito na faixa de Gaza, que eu qualifico como um genocídio. Temos o problema da Ucrânia. Temos tensões em várias áreas. Eu diria que nós estamos chegando talvez ao fim da globalização como foi projetada lá atrás. Então, talvez entrando numa outra globalização. Uhum. Eu creio que o papel do Brasil e da China, não, sem prejuízo para os demais BRICS e para a América do Sul como um todo, é fundamental para que esse novo período seja de cooperação. Esperamos que o governo norte-americano tenha também essa consciência. Eu sei que é difícil pela visão imperialista que eles têm, mas tem essa consciência de que não vai ser com ordens, com determinações que vai se construir o diálogo. O diálogo tem que ser franco e aberto. E o Brasil está num momento muito propício, porque superou o governo anterior, que era um governo de tensão, de ódio, de instabilidade. Tem um presidente que é líder mundial e pode colaborar com o Xi Jinping, pode colaborar com os demais líderes dos BRICS e pode colaborar para que nós tenhamos paz em toda a América Latina, em todo o mundo. O desenvolvimento exige a busca da igualdade. Ou seja, não se trata de que todo mundo é igual, as pessoas são diferentes, mas reduzir as desigualdades sociais e econômicas, tanto entre as pessoas como entre os países. Eu creio que essa é a missão que nós temos. Se nós pudermos dar essa contribuição para as futuras gerações, já teremos cumprido nosso papel. E o Brasil e a China podem liderar esse processo. Pessoal, quero agradecer a participação de vocês até esse momento. Hoje, num episódio muito especial com o ministro Ricardo Berzonini, que deu uma aula aqui de política, de trabalho, de integração Brasil-China. E eu quero mais uma vez te agradecer, então, por esta oportunidade, esse privilégio de tê-lo aqui conosco, nosso programa Contrato Social Podcast. Ministro, muito obrigado. Obrigado, foi um privilégio estar com você também.